Boa tarde, galerinha. Tudo bom? Como é que estamos? Vamos seguir aqui com a nossa aula de radioterapia, tá bom? Então, qual a importância da radioterapia, né? Então, radioterapia é uma, né? Tá no top 3, né? Alternativas ao tratamento do câncer, tá bom? Ela ainda tem muita, como é que se pode dizer, fake news relacionada a ela, né? E a gente é uma área da radiologia que falta mão de obra, tá bom? A gente tem que começar a abrir os olhos para essa área, que é uma área que não tem muita mão de obra, não é ainda muito expandida, tanto é que nós temos aí um programa do governo federal de expansão de centros de radioterapia, né, na qual aqui Roraima está sendo contemplado, né, e vocês viram aí nas redes sociais, nas mídias, né, em que passo está a obra, né? Então são equipamentos caríssimos, né? E o tratamento eles são bastante precisos no combate às células cancerígenas, tá bom? Então essa matéria aqui visa fazer um resumo dessa dessa parte da radioterapia, tá bom? Então o que eu posso dizer para vocês é que radioterapia é a minha área preferida da radiologia, né? Todo mundo que me conhece sabe disso. É a área que eu mais tenho paixão, é a área que eu mais amo, porque é a área que a gente vê realmente a nossa diferença ser feita, né? Diferente da radiologia convencional, né? Na qual a gente faz exame e aí volta com o médico e de lá vai fazer os procedimentos, né? Então a gente não sabe até aonde foi parar aquele paciente, né? Então, na radioterapia não. Na radioterapia nós temos aí no mínimo aí uns 25 a 45 dias, dependendo do tratamento. Nós vamos botar aí 5 a 45 dias, tá? Porque a gente vai ver que tem os tratamentos que são mais rápidos. Mas a média geralmente é essa daí, tá? De 20 a 45 dias, acompanhando esse paciente, né? E a gente vê o efeito da radiação, a gente vê o paciente sendo salvo. Alguns já estão num estágio bem avançado, infelizmente a gente não consegue, né? Mas quem trata o paciente é o técnico em radioterapia, tá? Outra coisa que é diferente que nós temos que entender da radiologia para a radioterapia é que a gente, quando formado em técnica em radiologia, a gente não sai habilitado para trabalhar com radioterapia, tá? O único que sai habilitado para trabalhar com radioterapia é o tecnólogo, tá? Por isso, mas para garantir, o tecnólogo geralmente faz uma especialização, uma pós-graduação em radioterapia, tá? Já o técnico em radiologia, para ele trabalhar com a radioterapia, ele tem que fazer uma especialização pós-técnica, né? Então, o CETE, né, vai inaugurar, né, as próximas turmas que vem nessa aula já vai ter inaugurado, né? Então, é, o CETE está fazendo essa essa especialização em radioterapia, né? E quem tiver interesse poderá fazer, tá? Aí após ter feito essa especialização pós-técnico, né? O técnico em radiologia precisa dar entrada no CRTR, né? Que é o Conselho Regional de Técnica em Radiologia, né? Chegando lá no CRTR, ele mudará a carteira dele, né? Então a carteira dele virá habilitado como técnico em radiologia e técnico em radioterapia, tá bom? Vamos ignorar esse cronograma, né, que foi da turma anterior. Então, essa imagem aqui, à primeira vista, choca, né? Quando as pessoas que não conhecem a radioterapia, né? Vê o paciente preso, um laser ali, né? E muitas pessoas se perguntam, né? O paciente fica sufocado, incomoda, né? Então, essa é uma imagem que choca bastante à primeira vista, tá? Mas a gente vai falar sobre tudo isso, o porquê disso, tá? Porquê dessa posição, porquê dessa máscara, o porquê de tudo isso aí que vocês estão vendo nessa gravura. Mas o importante dessa gravura é entender mais ou menos como funciona um procedimento de radioterapia, tá?
Outra coisa que nós temos que levar em consideração é que existem vários tipos de tratamento. Esse que vocês estão vendo aí, né, pelo localizador do laser, ele é ali naquela região ali do pescoço. Geralmente essas máscaras são utilizadas para cabeça, pescoço e essa porção, né, inicial aqui do tórax e do pulmão, tá? Então nós temos essas máscaras para auxiliar nesse tipo de tratamento. Cabeça, pescoço e a parte ali superior do pulmão, tá bom? Então, como de praxe, né, a gente começa com a introdução do o que é uma radiologia, né? E aí nesse conceito ele está dizendo que radiologia é uma ciência que estuda as radiações e as aplicações das mesmas, tanto na área industrial quanto na área médica, tá? E na área médica divide-se em radiodiagnóstico e radioterapia, tá? Então, a gente vê por esse slide aí que a divisão da radiologia médica é radiodiagnóstico e radioterapia, tá? A principal diferença do radiodiagnóstico para a radioterapia, a básica, é que diagnóstico, né, radiodiagnóstico, são as imagens que a gente vai fazer para auxiliar o médico no tratamento adequado do paciente, tá? Já na radioterapia, como o próprio nome diz, radioterapia, é uma terapia usando as radiações, tá? E em termos práticos, objetivos, quer dizer o quê? Que a gente vai pegar a radiação e usar para tratar algo. Alguma coisa vai ser tratada com essa radiação, tá bom? Então, e a radioterapia, apesar de ter aqueles conceitos, né, de formação do raio-x, né, os princípios da radioproteção, tudo aquilo ali, são os mesmos, só que em escala maior. A gente vai ver o porquê, tá bom? Por que acontece isso? Porque o raio-x é voltado para a realização de imagem, então a dose é um pouco menor. Quer dizer, um pouco menor não, bastante menor. Já que como a radioterapia é voltado para um tratamento, para chegar num tumor com 100% de dose, a radiação é maior, tá bom? Então a gente tem que ter um cuidado maior com isso daí. Um spoiler que eu posso dar para vocês é que no raio-x, né, a gente pode refazer a imagem. Não é o que a nossa legislação diz que tem que ser feito. O que a nossa legislação diz é que nós temos que ter perícia, né? Temos que ter o domínio da técnica para realizar uma imagem. Mas se caso precisar errar, a gente pode refazer. Na radioterapia, quando você erra, a chance de laceração, a chance de mutilação em uma célula sadia, um órgão que não tem nada a ver com o tumor é muito alta, né? Então a gente pode acabar fazendo algo maléfico para os nossos pacientes. E a gente tem N casos, né, de erros em radioterapia que custaram a vida do paciente. Então, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar, né? Então, para vocês verem como a radioterapia é grande, só essa introdução, e nós já falamos sobre bastante coisa. A radioterapia em si não é brincadeira, né? Ela não é mais legislada pela Anvisa, né? A Anvisa cuida da parte mesmo ambulatorial, médica, né? Mas quem fiscaliza a radioterapia é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEM, tá? Então, são coisas mais específicas, são coisas mais cobradas, são coisas que são mais fiscalizadas, tá? Então, não tem como haver erros nessa área, tá? Então, posso falar com propriedade, né? Porque eu não sei se todos sabem, mas hoje no estado de Roraima, até esse presente momento, o único que trabalhou com radioterapia fui eu, né? Inclusive, esta aula aqui são com imagens minhas da época que trabalhava com radioterapia na clínica particular lá no Amazonas. Tá? Então não teve ninguém que trabalhou com radioterapia e o único técnico radioterapia que teve experiência na área fui eu. Tá? Então é bem difícil, para vocês verem como é difícil a gente ter acesso a esse tipo de área. Tá bom?